Olá pessoal, mais um vídeo comparativo aqui no canal. Aqui eu vou comparar aqui esse equipamento Cygnus CP1800 e o Gradiente P2, ambos pré-amplificadores. Antes que você venha me perguntar, mas por que você está comparando o CP1800 com o P2? São prés distintos, né, com destino diferente. Esse aqui é para um tipo de cliente e esse é para outro tipo de cliente. Por que você não está comparando aí com o CM5000 com o P1 da Gradiente? Por quê? Porque o 1800 e o P2 saíram na mesma época. O CM5000 e o P1 são equipamentos mais antigos. Para você ter uma ideia, o Cygnus que competia com o P1 e com o CM5000 é o CP800 da Cygnus, não é o 1800. Esses dois equipamentos aqui eu já vou mostrar aí, você vai ver que eles saíram basicamente na mesma época. Então é por isso que eu vou fazer a comparação entre esses dois que saíram na mesma época, mas que, como eu já disse, têm destinos, têm clientes diferentes. A primeira coisa que você tem que saber aqui é que o CP1800 ele tem várias versões. Aqui essa versão que eu tenho aqui é a versão prata com aba, que é essa versão que é estendida, a gente percebe aqui, ó, né? Que ele tem uma diferença de tamanho, que é para você colocar no rack, para você utilizar em rack. Esse 1800 você tem tanto com essa aba, tanto encurtado, que é do mesmo tamanho aqui do P2, e também você tem ele em outras cores. Na verdade, a outra cor que ele tem é o preto com serigrafia amarela. Depois saiu o X, que é preto com serigrafia prateada. Mas aqui no caso, nessa versão, você tem a opção que você tem de cor para a linha 1800, né? Porque você tem o conjunto, são várias. Já no caso do P2, a Gradiente decidiu, né, a Gradiente decidiu lançar só de uma cor, só com essa padronização de cor aí. Outro detalhe é o seguinte, esse equipamento aqui, esse P2 é meu particular, ele infelizmente não está tão bonito como o CP1800, mas é o que eu tenho aqui para fazer a comparação. Ele está até meio sujo porque ele estava na minha linha lá. E além dessa diferença então, que você tem desse equipamento, você ter outras opções de cores, no caso o prata e o preto, e aqui você só tem uma, além disso, você tem dois equipamentos que foram feitos, como eu já disse aí, para públicos diferentes. Apesar das pessoas usarem isso daqui, tanto esse aqui como esse, mas esse equipamento aqui, a Gradiente, a linha Exotec, a linha esotérica da Gradiente, veio com um conceito diferente. A Gradiente acabou abandonando o sistema profissional, o dito sistema profissional, e tentando pegar um público diferente, um público que queria um pouco mais de qualidade, o público que queria utilizar um equipamento semi-profissional, no caso, em casa, residencialmente. E é por isso que você conhece, para quem conhece esse tipo de equipamento, sabe disso, esse equipamento aqui ele não tem um sistema profissional, ele não tem uma utilização profissional, a linha Exotec. A linha Exotec tem uma utilização residencial. Assim como esse equipamento aqui, o 1800, você tem a possibilidade de utilizar ele em casa, na linha lá residencial, mas também você tem a possibilidade de utilizar ele também na linha profissional. Já o P2 ele não foi feito para o sistema profissional. A gente tentou aí fazer uma coisa diferente, né, e agradar um público diferente. E por que ela tentou agradar esse público diferente? É justamente uma das semelhanças que esses dois equipamentos têm, que é uma entrada aqui que você identifica uma nova geração de equipamento, que é aqui, ó. Aqui você no CP1800 você tem aqui, ó, entrada auxiliar. Normalmente você tinha lá, tanto no CM como no P1, mas aqui você tem uma nova entrada. Olha aqui, ó, CD. O que é o CD? É o CD Player Compact Disc, CD Player que começou a entrar no Brasil lá nessa época, que ambos são do final de 84 e início de 85. Então eles começou a entrar no Brasil com força, né? E aí você tinha um equipamento específico para CD Player. E aí, é claro, né, a Gradiente acabou abandonando alguns recursos, como exemplo no P1, que você tem um pré-amplificador com uma imensidade de recursos, uma imensidade de chaves, uma imensidade de filtros e tudo mais. A Gradiente deu um passo à frente e lançou um pré mais simples, bem mais simples. Por quê? Aqui você tem nas regulagens, aqui, ó, você tem graves e agudos só.
mais nada. Já no CP 1800 aqui você continua tendo grave, médios e agudos, assim como no P1. Você tem graves, médios e agudos. Já aqui no pré da linha Exotec você tem uma coisa mais simples, mais básica. E também com relação a filtros, todas as conexões que você tem aqui, conexão, saída para equalizador, EPL e tudo mais, você já não tem no P2. O P2 é um pré mais simples. E aí, muita gente falava assim, né, o P2 é muito inferior, o P1 é muito mais pré que o P2. Mas aí, às vezes você pode se enganar. Muita gente considera, mas não é a minha opinião, ok? Não é a minha opinião, mas muita gente considera o P2 o melhor pré-fabricado no Brasil. O melhor pré-amplificador fabricado no Brasil é o P2. Muita gente considera isso daí. Aí, nessa época, muita gente falou assim, pô, mas o P2 não tem nada, não tem nem regulagem de médio. Como é que pode? Mas é porque a Gradiente lançou um equipamento, como eu já disse, para um público diferente, com uma qualidade sonora diferente. Todo o conjunto Exotec da Gradiente, ele tem uma definição de equipamento diferente, tanto da linha do System One como do CP 1800. Então, são equipamentos diferentes. E aí, eu esqueci de dizer, mas é o seguinte, se você veio aqui para escutar o CP 1800 e escutar o P2, não, eu só vou falar aqui mesmo. Então, se você quiser escutar o CP 1800 e conhecer esse equipamento, primeiramente escutar ele. Vou deixar o link, que eu fiz um teste nele funcionando, tá? Para venda. Então, esse link aqui que você vai encontrar aqui em cima, você vai escutar o equipamento, vai ver todas as funções sendo acionadas e tudo mais. E agora eu estou dando uma enroladinha, porque agora eu vou colocar outro link aqui, então um link diferente aqui, ó. Vou colocar outro link, que é a demonstração dele. Quer dizer o que? Eu mostro ele por dentro, por fora, a parte de trás, a parte inferior, mostro totalmente ele. Vou deixar o link agora aqui, ó, tá? Então, se você quiser ver todas as funções que esse equipamento tem, é esse link que está aqui. Já o P2, infelizmente, eu estou procurando uma peça mais bonita que a minha. A minha tem alguns detalhes aqui, algumas manchas e tudo mais. Então, é um equipamento de primeiro dono, mas ele foi um pouco mais judiado. Então, eu não fiz teste ainda, infelizmente, nem de tocar, nem de demonstração do P2. Eu ainda estou procurando um equipamento mais bacana, mas está difícil, né? Encontrar equipamento assim em excelente estado e bonito por um preço razoável não tá fácil de encontrar. E aqui, ó, eu estou com a revista Som 3, essa aqui é a número 81, aqui ó, setembro de 85. Só para provar que esses dois equipamentos aqui são da mesma época. Aqui a gente tem a Som 3, né? Revista referência, para quem não conhece, a revista referência para esse tipo de equipamento. E aqui você tem a linha Exotec, aqui ó, tecnologia esotérica para entender, basta ouvir. Então aqui você tem um equipamento que ele, como eu já disse, ele foi feito para casa, para dentro de casa, não foi feito profissionalmente. Aqui você tem o P2 aqui ó, que é o pré-amplificador dessa linha aqui. Bom, essa linha aqui ela tem várias versões, vários equipamentos que você pode fazer, montar, caixa. Saiu alguma época com um tipo de toca-discos, mas essa aqui não é a intenção desse vídeo hoje. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre a linha esotérica. Aqui é o P2 no caso. Então você tem aqui uma propaganda da linha Exotec, vamos ver aqui, setembro de 85. Ela foi lançada lá no final de 84, mas ainda aqui em 85 você ainda tem aqui uma propaganda. E aqui, vou procurar aqui, ó. Aqui achei, ó. E aqui você tem a propaganda, ó. Chegou a linha 1800 da Signos. Isso quer dizer o quê? Que é aquilo que eu acabei de dizer. O CP 1800 e o P2 eram concorrentes diretos, apesar de que um equipamento, como eu já disse, repetindo, foi feito para um tipo de cliente e esse aqui para outro tipo. Então aqui você tem o 1800, como eu disse, aqui na minha versão aqui é preto, aqui na propaganda é preto com a serigrafia amarela. Então você tem os dois equipamentos da mesma época. Aqui, nessa época, já não eram oferecidos nem P1, nem CM5000.
E aqui eu gosto sempre de mostrar e fazer uma comparação com relação aos valores de época. A gente sabe que os valores aqui, essas revistas, na verdade, influenciam muito o lançamento, né? Então, às vezes o equipamento que estava sendo feito o lançamento era mais caro do que o equipamento normal, depois ele baixava o preço e entrava em comparação ao preço do equipamento que já tinha sido lançado. Mas aqui, ó, a gente tem pré-amplificadores, então vamos ver aqui, ó. A Cygnus ainda oferecia o CP400 e também o CP 1800. Então o 1800 custava 2 milhões 350 mil cruzeiros cruzados, 85 deveria ser cruzeiros novos, alguma coisa assim. E aqui você tem o P2 que custava 2 milhões 550 mil cruzeiros ou cruzados novos. Então aqui você percebe que ambos tinham praticamente nessa época aqui, que é de setembro de 85, já bem depois do lançamento deles, eles têm aqui o mesmo valor. Então praticamente o mesmo valor. Então custavam praticamente o mesmo preço. Você vê aqui, ó. Aqui a Gradiente já nem oferecia a linha System One, faz tempo que já tinha saído, e a Cygnus não tem o CP800, que era o concorrente do P1 no caso. Então aqui os valores dele. Então é isso aí. É só um comparativo rápido aqui entre eles. Claro, nem falei muito das funções e tudo mais. Como eu já disse, o CP1800 eu deixei o link aí. Eu ainda vou fazer um vídeo completo do P2. É só esperar e aparecer um equipamento mais bacana. Então, se não aparecer, eu vou acabar fazendo com esse mesmo meu aqui. Mas aguardem aí, se inscreva no canal. Não esqueça de dar o like se você gostou do vídeo. E aí, eu logo vou fazer tanto da linha Exotec, um vídeo específico da linha Exotec, como também só do P2, mostrando ele por dentro, por fora, todas as funções e tudo mais. Mas o que a gente tem que entender que aqui, você repetindo, você tem um equipamento que é bem mais simples, que tinha essa nova filosofia, esotérica no caso, mas teria essa nova filosofia de um equipamento mais simples, sem muitos recursos para amplificador, que é o que na época lá as pessoas que gostavam de um pouco mais de fidelidade e tudo mais, né, um pré mais flat, queriam nessa época, e a Gradiente acabou fazendo isso daí com um pré mais simples. E aqui o CP1800 ele continuava carregando todos os recursos que um pré da época tinha, mais antigo, do começo dos anos tinha, né? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar o like, não esquece de se inscrever, que logo vai aparecer um vídeo da linha Exotec e também um vídeo desse pré aqui. Essa aqui é só um comparativo rápido entre esses dois equipamentos. Esse aqui eu acabei de vender e já vou despachar ele. É isso aí. Valeu!